A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero convidar você a inscrever-se em nosso canal e também ativar o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas, os nossos vídeos que são enviados a cada semana, tá certo? E por falar nisso, antes de falarmos da nossa dinâmica, eu gostaria de dar a nossa dica Ensinador Cristão. Muitas aulas da escola dominical não funcionam porque passamos diretamente da escolha do assunto à apresentação da aula. Assim, uma aula que poderia ser uma experiência de aprendizagem criativa e muitas vezes até diversificada, cheia de ação, torna-se muitas vezes um monólogo entediante. Pense como foi o seu próprio desenvolvimento na fé. De que tipos de lições você se lembra? Quais as aulas que causaram mais impactos em sua vida? A maioria se recorda daquelas que exigiram a nossa participação, onde nós tivemos que fazer alguma coisa. Você pode adicionar ação à sua aula, simplesmente diversificando a maneira de você se comunicar com seus alunos. As lições, muitas vezes ilustradas, com objetivos, situações simuladas, dramatização, excursões, discussões, entrevistas, mesas redondas, debates, cadernos de atividades, tudo isso interessa a turma e amplia o volume do conteúdo retido pelos alunos. Então guarde essa dica que é muito importante. Muito bem, agora nós vamos para a primeira dinâmica. A nossa primeira dinâmica que vai ajudar você no primeiro tópico da lição. Não somente no primeiro tópico da lição, mas você que trabalha sobre algum assunto da Bíblia relacionado à vingança. E muitas vezes o cristão precisa fazer renúncia, perdoar. Então essa dinâmica é muito importante. E qual é o objetivo dessa dinâmica? É como nós já falamos, é de mostrar que nós devemos renunciar de nossa vida todo e qualquer sentimento de vingança e abraçar a lei do perdão, principalmente a lei do amor. O que é que você vai precisar nesta dinâmica? Primeiro você vai precisar de uma folha de papel com a história do lápis escrita nela. Daqui a pouco nós vamos explicar que história é essa. E você vai precisar também disso aqui, ó. Lápis, tá? Borracha e um apontador, certo? Há regiões, por exemplo, como aqui onde eu moro, também é chamado de lapiseira, o apontador, tá? Então um lápis, uma borracha e um apontador. O que é que você vai fazer nesta dinâmica? Muito bem. Então, em primeiro lugar, durante o estudo do primeiro tópico da lição, você vai ler para os seus alunos a história do lápis. Eu vou deixar essa história logo abaixo aqui, na descrição do vídeo, para que você possa copiar, colar e imprimir essa história para você ler com os seus alunos em sala de aula ao estudar o primeiro tópico da lição. E como é que é essa história? Bom, a história é a seguinte. Um menino, ele olhava a sua avó escrevendo uma carta. A certa altura, ele perguntou: e por acaso é uma história sobre mim, essa carta que a senhora está escrevendo? Aí a avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: eu estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou usando. Eu gostaria que você fosse como ele quando você crescesse. E o menino olhou para o lápis, meio intrigado, e não viu nada de especial no lápis. E aí ele respondeu: mas esse lápis é um lápis igual a todos os lápis que eu já vi em toda a minha vida. Aí a avó respondeu o seguinte: tudo depende de como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, sempre será uma pessoa em paz com o mundo. E aí ela foi dando as qualidades. Veja só. A primeira qualidade é que você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca
que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus. É Ele que deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. E aí ela passa a segunda qualidade, que é o seguinte: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele fica mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão você ser uma pessoa melhor na sua vida. E aí ela fala a terceira qualidade. Bom, o lápis, ele sempre permite que nós usemos uma borracha para apagar aquilo que está errado. Entenda que corrigir uma coisa que nós fazemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. E aí vem a quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a madeira propriamente dito, que está no exterior, que está fora, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide do que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis, né? Lógico, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo o que você fizer, que você faz na vida, irá deixar traços, irá deixar marca. Procure ser consciente de cada ação que você faz. Muito bem, gente. Essa história é de um autor desconhecido. Mas quais as lições que você vai passar para o aluno de cada uma dessas qualidades do lápis? Bom, a primeira qualidade, né, que ela diz é de que o jovem, né, a criança que estava ouvindo aquela história, é que ele deveria entender que Deus sempre está conduzindo a nossa vida, né? Assim como tem uma mão que conduz o lápis. Então isso é importante você passar para os seus alunos. Muitas vezes ele quer guardar rancor, deixar o rancor, a raiva, o ódio e até a vingança, né? Conduzir a vida dele para fazer o que não deve. E aí você deve dizer: quem deve conduzir a nossa vida é Deus. Deus deve ser o condutor de nossa vida e nunca sentimento de vingança, de ódio. Não, jamais. Então esta é a primeira lição que o lápis deixa, a primeira qualidade do lápis, né? A segunda, quando ela fala sobre parar, né, do que está escrevendo para usar um apontador, né? Ela diz que muitas vezes o apontador faz com que o lápis sofra, né, um pouco, mas no final aquele lápis fica mais afiado, né, fica melhor. Portanto, ela diz: saiba suportar algumas dores, porque elas vão fazer com que você seja uma pessoa melhor. E isto é uma lição muito importante para quem quer guardar sentimento de vingança no coração. Muitas vezes, por que ele guarda sentimento de vingança? Porque ele não quer sofrer, né? Não quer sofrer humilhação, não quer sofrer problemas que muitas vezes o atinge, e aí guarda vingança no coração. Mas o cristão precisa aprender na vida de que na vida cristã ele passa por dores, passa por sofrimentos, passa por humilhações. E estas humilhações vai fazer com que ele seja uma pessoa melhor na vida. São as dores, são as provações, são as coisas que nós passamos na vida que nos aperfeiçoa cada vez mais. Então esta lição é importante para que o aluno aprenda a não guardar sentimento de vingança. Ele entender de que o que ele passa na vida não é para ele guardar sentimento de vingança, e sim para dar lições espirituais para que ele possa crescer cada dia mais na vida. A terceira qualidade do lápis, que aquela avó mostrou, é a questão da borracha, né? Muitas vezes o lápis comete algum erro, né? Escreve alguma coisa errada, e aí ele precisa corrigir como? Apagando, né, aquilo dali, algo que errou, e ali fica uma lição, né? Que muitas vezes nós, para nos mantermos no caminho,
daquilo que nós fazemos para Deus, nós precisamos também corrigir coisas da nossa vida. Nós não podemos achar nunca que só nós estamos certos, que nós não erramos. Porque muitas pessoas guardam sentimento de vingança no coração porque ele acha que só os outros erram. E não é verdade isso. Nós também erramos. E quando nós erramos, nós queremos que as pessoas nos entendam. Nós queremos que as pessoas nos perdoem. E por que não também fazer a mesma coisa com os outros? Os outros também erram. E quando eles erram na vida, é muito importante, não é, passar uma borracha e permanecer no caminho. Então, esta lição também fica a lição do lápis. E a quarta, o que é que nós podemos aprender desta lição do lápis? É a questão da madeira, né? O mais importante do lápis não é a madeira, mas o grafite, isso aqui, ó, que fica dentro do lápis. Portanto, cuide daquilo que acontece dentro de você. Esta é outra lição que você deve passar para os seus alunos. Quantos alunos estão guardando dentro deles sentimento de vingança, de ódio, de mágoa? E esses sentimentos só faz cada dia mais destruir a vida do cristão. Então ele precisa cuidar daquilo que está dentro. Isso aqui é que é importante na nossa vida. O exterior, o que nós sofremos, muitas vezes opressão e coisas dos mais variados na nossa carne, isso não é importante. O importante é o interior. Cuide do interior, cuide daquilo que está dentro de você. Os seus sentimentos precisam ser sentimentos relevantes, grandiosos e não sentimentos ruins, porque isso só alimenta o nosso coração para agradar o inimigo e não para agradar a Deus. E por último, o lápis também deixa uma lição da questão de que ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira também o cristão. Ele precisa viver aqui nesta vida e deixar uma marca boa, não é? Ele precisa estar consciente de que ele não pode deixar marca ruim. O cristão que alimenta ódio, que alimenta sentimento de vingança, ele pode fazer até o que não presta, o que não deve. E aí? Que marca ele vai deixar como cristão, como filho de Deus? Então precisa nós pensarmos nisso, para que esse lápis ele sirva de lição para a nossa vida e nós possamos aprender de que o cristão, quando ele passa aqui nesta vida, ele precisa deixar boas marcas. Para que quando ele partir para a eternidade, isso fique marcado. As pessoas guardem na lembrança algo de bom que nós deixamos aqui. Que Deus abençoe. Nós vamos para a nossa segunda dinâmica, que também é uma dinâmica muito importante. Tá certo? Muito bem, gente. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Essa dinâmica que vai falar sobre a questão do amor, tá? A questão do amor que é a temática do segundo tópico da lição. Então, essa dinâmica, como eu disse, ela tem como objetivo mostrar que o amor é a expressão natural de todo filho de Deus. E aí o que é que você vai usar para esta dinâmica? Você vai usar 2 corações. Você pode fazer esse coração ou imprimindo do seu computador, baixando da internet, certo? Ou você pode comprar uma cartolina vermelha, cartolina guache vermelha, e fazer um coração, aliás, 2 corações, para usar nessa dinâmica. Então, o que é que você vai fazer nessa dinâmica? Durante o estudo desse segundo tópico da lição, você deve apresentar os 2 corações, né? Só que um desses 2, o que é que você vai fazer com ele? Você vai fazer o seguinte, ó, amassar bem. Tá? Amassar o máximo que você puder. Depois que você amassar, isso você faz antes de apresentar a sua dinâmica para os seus alunos. Amasse bem e depois você vai apresentar os 2 corações. Olha que coisa amassada aqui. Talvez na câmera não dê para perceber muito bem, mas quando você for apresentar, os seus alunos vão perceber, certo? Então você vai perguntar, me diga uma coisa,
qual desses dois corações aqui é o mais bonito? Creio eu que a maioria dos alunos vai dizer que é esse aqui, ó, que não está amassado, tá? E que esse aqui, ele está mais feio porque está todo amassado. E aí o que é que você vai fazer? Depois que os seus alunos responderem a sua pergunta, né? Creio que a maioria, sempre tem aquele, né, que vai dizer que o mais bonito é o amassado. Mas a maioria vai dizer que é esse aqui, ó, que está lisinho, limpinho. E aí você vai contar para ele de que certo jovem, né, ele estava para ganhar um concurso. Esse concurso era quem tinha o coração mais bonito. Como ele era jovem, né, ele, logicamente, era um homem bonito, bem vistoso, e no coração dele não tinha nenhuma ruga, nenhuma marca, não tinha nenhum estrago. E aí ele já estava para ganhar o concurso, pelo fato do coração dele ser assim, ó, limpinho, bonitinho, sem nenhuma marca. Mas de repente apareceu um velho, um senhor, né, que disse que tinha um coração mais bonito. O coração dele era mais bonito porque o coração dele era assim, ó, cheio de marcas, muitas marcas. E aí o pessoal ficou meio sem entender. Como assim? O seu coração é mais bonito com tanta marca desse jeito? Aí o bom velhinho, né, ele explicou o seguinte, olha, esse meu coração aqui, ele é o mais lindo de todos os corações. Sabe por quê? Porque estas marcas que tem no meu coração representam as vivências, as pessoas que eu amei, que eu perdoei, que me feriram, né? As pessoas que depois de ter me ferido, eu continuei amando estas pessoas, né? Então, finalmente, todos concordaram e disse, realmente, o coração do moço, apesar de ser lisinho, mas não tinha as marcas de experiência vivida por esse coração velho, que mesmo depois de grandes sofrimentos, ele conseguia amar a todos que o feriu. Então você vai explicar para os seus alunos que na vida cristã também é assim. Nós passamos pelas mais variadas situações e muitas vezes situações de traição, de violência, não é? Porque Jesus fala no texto bíblico do estudo dessa lição, né? Se alguém te ferir uma face, oferece a outra, né? Se alguém te forçar a caminhar com uma milha, vai com ele duas. Né? Forçar a caminhar uma milha, vai com ele duas. E o cristão, ele passa por situações de traição, de violência, de abandono, de maus tratos, de incompreensões, de rejeição, de ódio, enfim, ele passa por muitas situações das mais variadas. São situações que deixam marca no nosso coração. Mas o Senhor, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a perdoar a todos. Se nós quisermos viver uma vida cristã autêntica, nós precisamos aprender a amar. Amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos maltratam. É isso que Jesus ensina. E é isto que esse segundo tópico da lição ele ensina. Então, o coração marcado, né? Como esse aqui, ó. Isso é marcado por causa de quê? Das vivências cristãs. Mas que ele consegue, apesar de todas essas marcas, não deixar o seu coração ser cheio de ódio, de rancor, não. Mas é cheio de amor. Então esta é a lição que fica para todos nós neste segundo tópico da lição e que você pode aplicar, tá certo? Para os seus alunos. Muito bem, gente. Nós vamos para a nossa terceira dinâmica. A nossa terceira dinâmica que vai ajudar você nesse terceiro tópico da lição que fala sobre a questão da perfeição cristã. Então, o objetivo dessa dinâmica é despertar em cada cristão o desejo de ser cada dia mais, né, um cristão melhor na presença de Deus. O que é que você vai usar para estas dinâmicas? Você vai usar um alvo,
Você pode imprimir, pegando da internet, ou você pode usar o próprio quadro. Seu quadro branco, um quadro de giz. Só é você fazer, né? Vários redondos e vai diminuindo até fazer o menorzinho aqui, tá? No meio. E além desse alvo, você vai fazer várias bolinhas de papel e entregar para os seus alunos, certo? Então o que é que você vai fazer nesta dinâmica? Quais são os procedimentos para que você conscientize os seus alunos nessa questão da busca em cada dia mais ser um cristão melhor? Então, durante o estudo do terceiro tópico da lição, você vai apresentar este alvo e vai colocar em um local determinado, né, um pouco distante dos alunos, tá? E vai entregar bolinhas de papel para os seus alunos. E vai pedir para que eles tentem acertar aqui a bolinha do meio do alvo, certo? Logicamente que muitos vão tentar, mas não vai ser fácil alcançar aqui a bolinha do meio. Enquanto maior for esse alvo, melhor. Se você puder fazer um alvo colocando duas folhas de papel em duas folhas de papel para que ele fique maior, ainda é melhor, tá certo? Enquanto maior, melhor, certo? Então seus alunos vão tentar, né? Vai virar uma espécie de brincadeira, eles tentando acertar o alvo, certo? E aí depois que terminar, todo mundo tentar, né? Independentemente deles terem acertado ou não esse alvo, você vai ler para eles Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O que é que diz? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em seguida, você vai ler também com eles Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você vai explicar para os seus alunos que Jesus, ele está mostrando que para Deus uma pessoa perfeita é quando ela se dispõe a andar com ele. Quando Cristo ele fala de que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, é quando o cristão ele faz de Cristo o seu alvo principal. Porque perfeição absoluta só existe em Deus. O cristão ele precisa, de alguma forma, buscar sempre agradar a Deus. Ele não é perfeito, mas ele deve sempre buscar o alvo, que é Cristo. Entendeu? Então, quando ele compreende que tudo o que Cristo fez na cruz por ele, e ele clama por um novo coração capaz de amar, né? Quando ele sente a dor por todo o sofrimento que causou a Cristo, né? Com os seus erros do passado. E para Deus, uma pessoa ela é perfeita quando olha para a cruz, quando ele se aproxima de Cristo. Aí ele pode dizer: ó Senhor, eu te amo tanto, não é? Que eu sinto cada dia mais desejo de te agradar. Ajude-me a andar de acordo com a tua vontade. Este é um cristão perfeito, porque ele está buscando alcançar o alvo, que é Cristo. Então isso é importante você mostrar para os seus alunos, tá certo? Porque muitos alunos podem dizer: mas ninguém é perfeito. Como é que Cristo mandou nós sermos perfeitos? E é aí onde você vai conscientizar os seus alunos. A perfeição que Cristo quer de nós é que nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, busquemos cada dia mais melhorar. Então você está buscando o alvo,
Cada dia mais você busca melhorar, ser um cristão melhor. Isto sim é o que Cristo quer de nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e espero que estas dinâmicas ajudem você na compreensão da palavra de Deus.